Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do quadro Conversa com Propósito. Eu sou Raquel Franco, esse é o meu canal, Raquel Franco Oficial. Então eu já te convido a se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que mais pessoas, assim como você, seja alcançada. Hoje, no nosso quadro Conversa com Propósito, falaremos sobre ansiedade, depressão e sobre o abraço que cura. E para falar sobre esses temas tão importantes, eu trouxe aqui alguém muito especial e um grande especialista no assunto. Ele que é casado com a senhora Deni, tem 2 filhos, Daniel de 30 anos e Samuel de 24, formado em teologia pela Faculdade Teológica de São Paulo, pastor na igreja Sara Nossa Terra de Itapema, formado em psicologia desde 2012, pós-graduado em neuropsicologia, TEA, sexualidade humana, foi policial militar por 28 anos no Mato Grosso do Sul. Hoje ele é coordenador da União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina, onde ele atende policiais em estado de vulnerabilidade psíquica. Doutor Sérgio Santana, seja muito bem-vindo. Puxa, que prazer estar aqui com você, com vocês, com seus ouvintes. Poder estar nesse lugar é estar entre o hall de pessoas que têm oportunidade de estar perto de você, de fazer parte da cultura do teu trabalho. Eu me sinto muito lisonjeado de poder estar aqui. Muito obrigado. E eu fico muito grata de tê-lo hoje aqui, o Dr. Sérgio Santana. Para quem não sabe, ele, em um momento da minha vida, ele já foi o meu terapeuta, já foi também da minha mãe, onde ela se encontrava em um momento de depressão profunda. Então é com muita alegria, satisfação e me sinto muito honrada em tê-lo aqui hoje. Isso era segredo nosso, né? É. Já não é mais, Já né? não é. Falando inicialmente do seu trabalho com policiais militares, sim, onde eles são cercados de pressão por todos os lados, certo, e onde o índice de suicídio é altíssimo. Sim. Qual é o seu papel nesse cenário? Olha, Raquel, isso tem sido talvez um dos trabalhos mais desafiadores da minha carreira. Fui policial militar por 28 anos, 2 anos de exército, 30 anos de militarismo, enfrentando as ruas, enfrentando desafios com a criminalidade, voltados para a segurança pública. Mas hoje, já como psicólogo, poder estar nos bastidores, isso é uma realidade que quem vê um policial militar na rua muitas vezes não percebe o que acontece nesse universo. Universo de tensão, de responsabilidades, de pressões, né? Pressões da rua, pressões do militarismo em si, pressões da família para estar em casa. Então, o conjunto de toda essa realidade, ela é muito complicada para o policial lidar sozinho. Alguns conseguem, ou para outros é muito desafiador. E é nesse contexto que muitas vezes aparecem os processos ansiosos e os processos depressivos. E é nesse contexto que a gente se torna uma alternativa, além da instituição, que já tem os seus profissionais de psicologia, né, cadastrados institucionalmente, mas a gente tem uma posição diferente como alguém que não está dentro da instituição. E esse processo é interessante, porque dentro da instituição existem protocolos. E muitas vezes esse policial ele quer ser atendido em off, fora desse contexto. E aí, eu já tenho saído de casa de madrugada, às vezes para atender policial, às vezes a gente vai na casa, às vezes existem processos em que a gente estimula o policial ao desarmamento, porque ele está colocando em risco a própria vida. Então esse trabalho de acolhimento em meio à dor é o que eu faço hoje através da União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina. Ser alguém que é um anjo que chega nesse lugar do caos e de uma certa forma tenta instaurar um pouco de tranquilidade em meio ao caos. É um trabalho desafiador, mas lindo, Raquel.
Porque quando a gente olha hoje e percebe alguns dos policiais que a gente teve a oportunidade de atender no caos e ver ele hoje reinserido no trabalho, ver ele hoje com a família, ver ele indo para a igreja, sabe? É um trabalho em que a gente não aparece porque a gente está nos bastidores, mas é uma vitória após a outra quando a gente consegue ter êxito nesse processo. E o doutor tem um papel fundamental em tudo isso que faz, né? Eu diria que como se fosse um resgate da alma, porque olhando um pouquinho para minha mãe, quando ela estava em depressão, eu tenho essa impressão, que foi um resgate do fundo do poço emocional que ela se encontrava para a vida. É muito interessante isso, né? Até Rogers diz isso, né? Que esse processo terapêutico é como se tirássemos os nossos olhos e pudéssemos colocar os olhos do cliente em nós para enxergar como ele enxerga. Entrar na dor da pessoa e olhar como ela enxerga isso. Isso é um trabalho lindo, né? Ser psicólogo, ser terapeuta. Hoje nós estamos vendo uma multiplicação de processos terapêuticos. Nós temos os psicólogos, os psicanalistas, nós temos terapeutas de outras áreas específicas, e eu enxergo isso com bons olhos, que são pessoas peritas em mergulhar no universo do outro. E a demanda é muito grande. Eu acredito que a gente vem numa crescente de necessidade disso, de pessoas que realmente se importam com o outro. Eu lembro de uma frase de Jung, muito interessante, que ele diz assim, conheça todas as técnicas, domine todos os métodos, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Jung foi um psiquiatra suíço, e essa frase é muito forte. Os métodos são importantes, as técnicas também, mas e o humano? Que consegue se conectar a esse humano para perceber sua dor, a dor desse policial militar que estava desesperado, porque está diante de um processo de prisão, esse policial que está diante de uma separação por causa de processos que viveu dentro do trabalho, né, que endureceu ele demais, a lida com o lixo, né, fez com que ele tivesse cheio desse mau cheiro das ruas. E levar isso para casa é muito difícil para uma esposa, para um filho, a dureza da rua, sabe? Eu lembro muito da minha esposa, que ela brincava comigo assim, dizendo assim, quando eu chegava em casa fardado, depois de um dia de serviço, ela dizia assim, tira sua farda e volta a ser o Sérgio de novo. Olha só que interessante. Porque é difícil. O embate de troca de tiro, o embate de entrar numa mata correndo risco de vida, sabe? De lidar com a criminalidade, com o presídio. E quando você chega em casa, você tá com aquele cheiro. E aí é a hora de tirar aquilo e voltar a ser o humano que um pouco da instituição militar te desconstrói para fazer o serviço. É muito desafiador. Doutor, tem alguma característica comum que poderia servir de alerta para os amigos, para a família? O processo ele é sucedido de sinais depressivos. Essa é a realidade. Em termos mais simples, é a tristeza em demasia, é o se desfazer de coisas, é o desistir de um relacionamento, desistir de trabalho, desistir da própria higiene. Há um se desfazer. É como se a pessoa fosse se despedindo da vida antes de sair de fato. Ela não sai de uma vez, ela vai se despedindo aos poucos. A questão é, a família percebe os sinais? E aí a gente entra numa outra realidade. Qual a distância entre nós para perceber um movimento do outro? É como você que é mãe do Benjamin, né? O olhar da mãe, ele é constante no filho, porque ele ainda não tem aquela segurança. Então, o olhar é aquele olhar protetivo.
de que, pô, se ele cair, tá ali, como é que foi na escola, o que aconteceu, deixa eu ver, o que foi isso no olho, o que é isso aí, o que aconteceu aqui, por que tua camiseta tá rasgada, que é isso? Cadê o seu lanche que você, por que você não comeu o seu lanche? Existe um olhar, mas a vida, principalmente a vida contemporânea, ela está nos distanciando de uma tal forma que a gente já não percebe o outro. E aí o casal já não se percebe, o filho não percebe o pai não percebe o filho, a gente está se distanciando e quando acontece o fato, não perceberam sinais. E assim, hoje tem muitos, né? Dentro dos próprios lares, né? Nós falamos dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, da virtualidade, em que a gente precisa analisar com mais cuidado o que está acontecendo, porque nós estamos evoluindo e os processos que nós víamos há 30 anos atrás, de sentar na mesa, de estar juntos, talvez não seja a realidade do que nós estamos vendo hoje. Nós temos jovens indo para o quarto, nós temos hoje as pessoas comendo na sala, comendo nos restaurantes, não indo para casa. Então, assim, toda essa realidade do distanciamento, ela se torna perigosa. O ver esses sinais que vão aparecer pode ser uma grande oportunidade de intervir, né, no sentido de conduzi-lo a um psicólogo, a um psiquiatra, para que faça um diagnóstico de fato, para saber os níveis dessa realidade. Se é uma depressão leve, média, grave, se é um processo de transtorno de ansiedade generalizada, se é uma questão de borderline, burnout e tantas outras realidades relacionadas à ansiedade, que é o que nós estamos vivendo nesse tempo, um mundo ansioso. E doutor, notório e visível que cada vez mais a gente tem uma sociedade doente emocionalmente, né? É ansiedade, é depressão. A que fator o doutor atribui isso? E esse adoecimento ao aceleramento que nós estamos vivendo hoje. É tudo muito mais acelerado. Eu tenho uma realidade que eu luto. Deixa eu confessar para vocês aqui. Eu tenho o WhatsApp. E no WhatsApp tem um dispositivo que para você ouvir o áudio você deixa no 1, você põe no e-mail ou você põe no 2, né? Aquilo é terrível. Eu não me permito fazer isso. Por quê? Porque é o estigma da sociedade acelerada que está vendo tudo no volume 2. Ninguém mais tem paciência para nada. Todo no ritmo 2, não tem paciência mais para nada. E essa realidade aí entra num processo neuropsíquico que faz com que o nosso cérebro funcione muito mais acelerado do que devia. E aí está a causa do adoecimento. O cérebro tem prazo de validade. E nós estamos usando o nosso cérebro de forma muito mais intensa do que os nossos antepassados usaram. É uma realidade desafiadora. Por quê? Por causa desse alto índice de estímulo visual, como celular, como TV, que tem desencadeado essas doenças, Alzheimer, cada vez mais precoce. Isso é um alerta para hoje. Como nós estamos usando isso? Será que a gente sabe usar o celular de fato? Quanto tempo eu tenho meu cérebro desligado de fato para que ele possa se recuperar? E quantas pessoas hoje já não tomam remédio para dormir porque não conseguem desligar de fato? Então isso tudo, Raquel, vai gerar uma realidade no futuro perigosa. Então o que nós temos que fazer hoje? Primeiro se educar e olhar para aquilo que eu estou fazendo, né? É como você entrar num restaurante, eu sempre brinco com a minha esposa que eu fico indignado com isso, mas é uma realidade. Quando você vê um tablet na mão de uma criancinha de 2 anos de idade, é muito cômodo para os pais. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos propondo um estímulo antes da hora. Nós estamos condicionando esse cérebro a esse funcionamento acima do nível normal, né? Antes da hora. O cérebro está funcionando numa frequência muito maior do que devia. E isso vai trazer um desequilíbrio químico para esse cérebro, porque ele vai estar ansioso muito antes do que deveria. E aí a gente já vê crianças ansiosas com 8 anos de idade, já com transtornos graves, usando medicação. Por quê? Porque muitas vezes começaram a ser estimulados
de uma maneira precoce. E numa idade ainda que não tem maturidade para lidar com isso, né? Exato. Existem estudos que já propõem isso. O momento certo de se usar um tablet para uma criança, de colocar, permitir esse estímulo, mesmo que permita dosar isso durante o dia, é diferente de deixar uma criança o dia todo com um tablet na mão. Em casa agora, doutora, a gente colocou a regra de 1 hora por dia ele pode assistir o videozinho dele, que também a gente tem acesso para saber qual é o vídeo que ele está assistindo. Então, geralmente é 30 minutos de manhã, acorda, toma café, escova o dente, lá pelas 10h30 a gente libera um pouquinho o celular e 30 minutos depois da aula e encerrou. Tem dado certo, eu acho que nesse caso, colocar uma rotina, eu acho que vale muito a pena. Posso falar isso porque a gente fez lá em casa, eu e meu esposo, e está dando super certo. Então ele não reclama porque ele sabe que é 1 hora por dia, deu 1 hora, acabou o tempo só no outro dia. E a criança também já acostuma com isso, quando entra na rotina já nem reclama mais. Sim. O que já facilita bastante também. E tá aí um tema que seria assunto para outro vídeo e teria aí vários exemplos para a gente estar falando. Mas eu quero falar um pouquinho do outro lado que o doutor desconhece um pouco, que foi quando a minha mãe entrou em depressão e ela entrou num estado de depressão profunda, onde ela não queria se alimentar, ela não queria tomar banho, ela não queria mais tomar remédio. E quando a gente insistia no assunto, ela falava, para quê? Não adianta mais. Como se ali para ela já fosse o fim. E eu prontamente já fui procurar um psicólogo e achei o doutor Sérgio Santana. Não o conhecia, mas vi ali boas referências e depoimentos de pessoas que já tinham ido. Entrei em contato, a gente marcou uma consulta e ela fez ali as 10 sessões. Mas, doutor, as 2 primeiras, quando eu marcava um horário com ela, mãe, tal horário eu venho buscar a mãe só esteja pronta. Chegava lá, de fato ela estava pronta, mas ela estava tremendo. A dificuldade dela maior era de falar, então ela falava para mim assim, eu não quero falar. Daí eu falava assim para ela, mãe, então não fala nada, só vai lá e só ouça o que ele tem para dizer. E as 2 sessões que ela foi, era exatamente desse jeitinho. Chegava lá, ela estava se tremendo e era o mesmo anseio. E doutor, a partir da 3ª sessão, ela já mudou. Ela já estava feliz, me esperando quando eu chegava lá. E quando entrava naquela 1 hora de sessão, que ela saía pela porta, que eu estava esperando na recepção, ela falava assim, nossa, já acabou, eu nem percebi, de felicidade, sabe? Porque provavelmente ela conseguiu falar, ela conseguiu se abrir, ela foi se sentindo vitoriosa por ela ter conseguido colocar para fora, ter falado sobre aquela dor. Para falar da tua mãe, assim, para abrir um parênteses assim, um caso bem sucedido, né? A psicologia é a cura pela fala. Mas uma das coisas mais importantes dentro do processo terapêutico é o acolhimento. E a habilidade do profissional de acolher os mais diversos níveis de desafios psíquicos relacionados à pessoa humana, idade, sexo e tudo mais, é o que faz de um terapeuta um homem bem-sucedido ou um profissional de sucesso. Né? A tua mãe é um caso em que a gente conseguiu estabelecer uma boa conexão. E nesse processo de conexão, ela conseguiu falar. E essa cura pela fala, ela veio. Né? Podendo tirar tudo isso que era lixo, sabe? Esse lixo emocional que a incomodava tanto. As tristezas, as lamúrias, as dificuldades que ela passou, que ela nunca pôde compartilhar com ninguém. Por quê? Porque ela se sentia insegura. Eu sempre brinco isso com alguns clientes. Eu acho que se a gente tivesse alguém em que a gente pudesse compartilhar de fato as nossas dores, podendo falar de fato tudo que a gente sente, a gente não precisaria de um terapeuta, né? Mas o terapeuta está ali para isso, é porque realmente ele é aquela pessoa
que com pacto de segredo vai acolher aquilo e saber dar destino àquela realidade de dor. E esse é o fato que trouxe liberdade para tua mãe, a tal ponto de que chegou um momento que ela já estava trazendo pão caseiro para mim, lembra? Lembro. E ela fazia com tanto amor, com tanta trazendo pressa. Pão de casa, ela trazia para mim. Né? Quentinho, né? Que gostoso isso, né? Que bacana. É um trabalho bem sucedido que acaba ecoando, né? Mas o mais importante de tudo isso é poder ajudar quem precisa no momento de dor. E foi bênção, porque quem olha e conhece a minha mãe hoje, não dá para dizer que ela esteve num estado depressivo tão profundo. E falando um pouquinho sobre o livro que o doutor escreveu, que está aí estampado no seu moletom, que é O Abraço que Cura. Acho esse tema lindo e eu particularmente acredito muito nele. Eu gostaria de saber o que o inspirou a escrever um livro sobre o abraço e a relação que ele tem com a cura emocional. E se em algum momento da sua vida lhe faltou esse abraço. O livro Abraço que Cura nasceu de uma percepção em que, dentro dos processos de atendimento, de percepção das famílias, mesmo dentro da igreja, como pastor, o quanto, principalmente depois do evento pandemia, por mais que tenha se acabado o período de distanciamento, a gente parece que não conseguia voltar. Alguma coisa nos separou e a gente criou uma dificuldade para se aproximar de novo, como se tivesse havido uma ruptura de cultura. A gente não pode abraçar mais, como se isso estivesse ecoando, e com isso a gente vem percebendo a perda de diversos critérios no processo afetivo que o abraço traz. Dentro dessa realidade de percepção do distanciamento que nós estamos vivendo dos últimos 3 anos para cá, eu comecei a estudar os processos de proximidade, né? Do porquê estamos tão distantes. Estudando o abraço na ênfase teológica, estudando o abraço no processo científico, os benefícios do abraço cientificamente, que são estudos, existem muitos estudos sobre isso, e de uma forma vivencial, o que eu mesmo vivi, as ausências e os benefícios do abraço. E aí surgiu o tema, um abraço que cura. E aí já estamos finalizando o processo, já está na gráfica, deve ficar pronto em torno de 1 mês, mas a gente está muito feliz com o tema, porque não é só um tema, é uma cultura. Eu gosto muito de contar as historinhas quando eu vou fazer palestra, e essa historinha é a historinha do escorpião. Diz que um sábio estava na beira de um lago com seus discípulos, né, ensinando, e de repente ele viu um escorpião se afogando, e o sábio pegou um pedacinho de graveto e tirou o escorpião, e os discípulos tudo olhando, ele tirou o escorpião da água para colocar no lugar seguro. O escorpião correu pelo graveto e picou o sábio, né? O sábio jogou de novo o escorpião no chão, e os discípulos olhando aquilo, o sábio pegou o graveto, pegou o escorpião e pôs num lugar seguro de novo. Aquilo causou uma indignação dos discípulos, e falaram pro sábio: sabe por que você faz um negócio desse? Tinha que ter matado esse escorpião aí. Aí o sábio, com aquela sabedoria, parou e disse assim: o escorpião agiu conforme a natureza dele, eu agi conforme a minha. Olha que lindo. Qual que é a minha natureza? O livro nasce disso, a natureza do abraço. E não importa quantos escorpiões eu veja, ou ainda que eu veja um mundo venenoso, pessoas venenosas, isso não tem a ver com o que acontece do lado de fora, mas com o que acontece aqui dentro. A cultura do abraço é a cultura do toque, é a cultura da proximidade, não é um comportamento em si. Eu abraço ou não, posso ou não posso, abraço homem, abraço mulher, não, acho que não. Não, é uma cultura. A cultura da proximidade, a cultura do toque, a cultura do se permitir perceber o outro. O livro é sobre a cultura da proximidade. E em algum momento da sua vida lhe faltou esse abraço?
Faltou, né? Faltou esse abraço. Todos nós temos ausências. Essa ausência, ela pode servir para a gente culpar o passado para não mudar o presente. Ou essa ausência de abraço pode potencializar-me para que eu possa fazer tudo diferente daqui para frente. Você estava comentando comigo hoje aqui, fora do ar, sobre isso, né? Sim. Às vezes a gente não recebeu um abraço, às vezes a gente não recebeu carinho. Quantos de nós não viemos muitas vezes de pais austeros que foram criados sobre aspectos de dureza, de disciplina, de pressão, e nós nos desfazemos disso para criar uma nova cultura, para criar os nossos filhos de uma forma diferente. Então, o quanto o passado de dor pode me potencializar a ser uma pessoa extremamente afetiva, ou o passado de dor pode me tornar uma pessoa vingativa, amargurada, ruim para o resto da vida. É uma questão de escolha. Eu escolhi a cultura do abraço. Eu escolhi a cultura da proximidade. Eu escolhi a cultura do amor e do afeto. E perante aqueles, né, doutor, que fala assim, eu não sei abraçar porque eu não tive isso na minha infância, eu não sei o que é isso. Mas eu também fui criada assim, sem esse contato físico, sem esse abraço, sem esse carinho, mas foi um ciclo que eu consegui quebrar. Que quando eu tive a oportunidade de constituir a minha família, eu falei para mim mesma, eu disse, agora eu quero fazer diferente. Eu não tive lá atrás, mas eu posso ter daqui para frente, eu posso fazer com meu filho. E estava falando para o doutor antes que lá em casa não precisa de grandes acontecimentos para a gente estar se abraçando. Qualquer motivo é motivo para a gente se abraçar, seja uma dor de barriga, seja um cheiro, um bom dia, não importa. Então, para você que não teve isso na sua infância ou que não tem costume, saiba que você pode quebrar esse ciclo e está em suas mãos, né, doutor? Exatamente. O abraço é dizer eu estou aqui sem palavras. Exatamente. Porque tem momentos, Raquel, em que as palavras vão faltar. As palavras vão faltar. E às vezes um abraço é estar do lado de alguém num leito de hospital, sem dizer nada, mas simplesmente segurar no braço da pessoa para que ela sinta que a gente está ali. A cultura do abraço é sobre isso. Não é discutir culturas. Eu falo culturas de países, né? Porque até no livro eu falo sobre diversas culturas, né? Se a gente sai de países latinos, quentes, onde o abraço é uma realidade, né? A gente vai para os Estados Unidos, abraço, a gente vai para Argentina, México, abraço, mas quando a gente vai para outros extremos no Oriente, a gente percebe os japoneses que não se abraçam, né? Mas que eles têm uma outra cultura, né? Em que eles simplesmente se curvam um diante do outro. Isso também é um abraço, é uma rendição, é uma cultura. Mas eles não abraçam, abraçam na forma deles. A questão é, qual a forma em que eu mostro que eu estou conectado com o outro? É que muitas vezes a gente está se ausentando de uma tal forma em que a gente está assumindo uma posição de distância muito grande, perdendo realidades de afeto, em que os níveis de amor e de afeto dentro de uma casa acabam ficando baixos demais. Abaixando o afeto, aumenta os níveis de guerra, de briga, de discussão, e aí se perde a paz de um lar e a toxicidade acaba fazendo parte de um lar, que é exatamente a realidade que muitos de nós viveram lá atrás. A gente não está conseguindo mudar o ambiente hoje porque a gente não está fazendo nada diferente do que a gente já fez. A gente só está repetindo o que os nossos avós fizeram, os nossos pais fizeram, e a gente continua fazendo de novo. Briga sobre briga, desentendimento sobre desentendimento e falta de afeto. Como que o abraço pode ser uma ferramenta eficaz no apoio a pessoas que enfrentam ansiedade, depressão? Pois é, o abraço cientificamente, ele tem um papel decisivo, sabe? Biologicamente, existem substâncias no corpo, como a ocitocina, que são liberadas quando a gente abraça, né? O abraço, ele tem um processo de estabilização da pressão. A pele, estudos mostram isso, a pele tem processos sensoriais na pele com milhões e milhões de processos de conexão,
que estão abertos, né, àquilo que acontece do lado de fora. Um abraço pode mudar tudo. Um abraço pode mudar tudo. E é muito mais poderoso do que a gente imagina. E às vezes não precisa ter palavras. Eu lembro quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, eu pensava assim, o que eu vou falar? Né? O que eu vou falar no momento do caos? O que eu vou falar no momento da dor? A hora que alguém perdeu um ente querido, a hora que aquela pessoa perdeu o trabalho, a hora que o esposo foi embora, a mulher foi embora, aconteceu um problema, perdeu um filho. Enfim, o que eu vou falar? O abraço é a conexão sem fala. Abrace, toque, se aproxime. A cultura do abraço é estar perto quando todo mundo se distancia. O abraço quer dizer muita coisa, né? As palavras que não são ditas pela boca são faladas por um abraço. E o que o doutor diria para alguém que tem dificuldade de aceitar abraços ou até mesmo não sabe nem como receber um? Também comento no meu livro sobre isso, sobre essa realidade. O abraço como comportamento é um processo de treinamento, né? A gente precisa treinar os nossos filhos. Nossos filhos são reflexos daquilo que a gente é em casa. Se nós abraçamos, os nossos filhos vão abraçar. Se a gente não abraça, os nossos filhos não vão abraçar, né? Se a gente se beija, os nossos filhos vão se beijar também, né? Então, assim, se a gente fala eu te amo, os nossos filhos vão ter facilidade de falar. Nossos filhos só reproduzem aquilo que eles vivem em casa. A cultura do abraço é algo que precisa ser somada aos demais processos afetivos da casa, como um bom dia. Bom dia, filho. Bom dia, mãe. Ele vai sair daí, ele vai ter facilidade de falar um bom dia. O abraço entra. Bom dia, filho. Vem dar um abraço na mamãe e no papai. O abraço, ele não é diferente dos outros processos de comportamentos socialmente afetivos. Acontece que nós estamos nos desfazendo de tudo isso. E além do abraço, está se desfazendo do bom dia de alguém que entra numa escola, não cumprimenta ninguém quando entra, não cumprimenta ninguém quando sai, senta na sala de aula e sai. Ele acaba refletindo o que é a casa. Talvez o questionamento sobre os processos afetivos, muito além do livro, tenha que ser levado a esse pensamento. O que está acontecendo dentro da minha casa? O que está acontecendo dentro da tua casa? Como estão os processos afetivos dentro da tua casa? Que construção nós estamos fazendo para a sociedade que há de vir? Que filhos nós estamos entregando para a sociedade que há de vir? Que netos nós estamos preparando para a sociedade que há de vir quando se fala do contexto afetivo, quando nós falamos de frieza emocional e quando nós falamos de distanciamento? Essa é a realidade. O comprometimento do papel familiar, de pai e de mãe, de ser precursor de filhos que vão ser instrumentos afetivos na vida de alguém no futuro. É isso que vai fazer a diferença. É isso que faz a diferença já hoje. E eu quero trazer aqui um relato pessoal que eu considero um reflexo pela falta de abraço que eu vivi e que talvez você aí de casa vai se identificar. Mas durante muito tempo, doutor, me perseguia uma imagem de mim, menina de 4 anos de idade, sentadinha no chão da sala, no cantinho, encolhida. E toda vez que vinha essa imagem na minha mente, era sempre em momentos que eu sentia medo, que eu sentia insegurança, vinha a imagem dessa menina, que era eu com 4 anos de idade. E ali, quando eu olhava para ela mentalmente, ela estava ali toda encolhidinha, com medo, com insegurança. E isso me perseguiu até a fase adulta. Eu casei, eu fui mãe, e aí sim eu tive que aprender a voltar um pouquinho no meu passado e a resgatar aquele pedacinho de mim que se encontrava lá naquele cantinho da sala. E quando mentalmente eu fiz isso,
Eu fui lá, eu levantei aquela menina, eu a acolhi, eu dei um abraço e foi ali, naquele momento, que eu entendi que o abraço era tudo que eu precisava quando menina de 4 anos de idade. E eu falo isso hoje porque eu sei que tem muitos adultos esperando o abraço de um pai, de uma mãe, assim também, doutor, como tem muitas crianças dentro de casa e que sentem falta de um aconchego dos pais. Baseado nisso, eu gostaria de perguntar, doutor, como podemos criar um ambiente seguro e acolhedor para aqueles que estão ao nosso lado, no nosso ciclo de relacionamento? Pais, filhos, mulher, esposa e amigos. Que representação bacana você trouxe, né? Da criança com a ausência do abraço, em que você teve a oportunidade de se reconectar com você mesmo e acolher essa criança, né, com um abraço. O símbolo do cristianismo é Jesus Cristo de braços abertos, acolhendo a humanidade. O desafio de pai, de mãe e de ser humano não é só o sentimento de ser acolhido, é o sentimento de ser curado a tal ponto que passa a acolher. Cristo me acolhe, eu passo a ser um reflexo do Cristo que acolhe. Eu abro os meus braços em vez de fechar. Isso tem tudo a ver com um abraço. Não dá para abraçar alguém com os braços fechados, a gente precisa abrir os braços. E aqui entra essa metáfora dos braços abertos ou dos braços fechados. Como nós estamos hoje para as pessoas que estão perto da gente? Como elas nos veem? Será que o meu filho me vê como alguém com braços abertos, em que ele pode chegar em casa e dizer assim: pai, eu preciso conversar, está acontecendo isso, e eu acolho? Será que a minha esposa me espera em casa com braços abertos para dizer: bem, hoje eu não estou legal? Será que o esposo espera a esposa nessa condição? Será que nós estamos com os braços abertos aonde a gente está, no sentido de acolher a dor do outro? Infelizmente, muitos estão com os braços fechados porque ainda estão aguardando o abraço nessa criancinha pequena que você falou. E às vezes, doutor, é a gente mesmo que vai ter que se acolher. Exatamente. Porque esse abraço muitas vezes não virá. Exato. E o se acolher, eu acho que é muito importante. A gente olhar para dentro, olhar para si, no meio de, às vezes, tantas coisas que acontecem ao nosso redor, a gente se perde pelo caminho. Então, olhar para dentro foi o que eu precisei fazer para me curar, para resgatar aquela menina no canto de uma sala. E muitas vezes é isso que a gente precisa fazer. Se acolher. É importante isso. Esse processo do auto-acolher, do auto se conhecer e se resolver. E muitas vezes as pessoas conseguem fazer isso por si só. Outras precisam de ajuda. Exato. É por isso que muitas vezes a pessoa precisa romper essa barreira do medo e procurar uma ajuda de um terapeuta que a conduza a esse processo de que ela mesma se abrace, se conheça, se desperte e possa avançar, né? Porque muitas delas ainda estão presas no passado, olhando para trás, quando deveriam estar olhando para frente e vivenciando tudo que tem para viver. Doutor, quais mudanças você gostaria de ver nas relações humanas em relação à empatia e ao apoio físico? Eu acho que a maior mudança que a gente pode ver no mundo foi uma frase citada por Gandhi, né? Seja você a mudança que você acredita no mundo. Acho que é muito básico a gente brigar por mudança, que o governo mude, que o Estado mude, que a minha esposa mude, que meu esposo mude, que meus filhos mude, que o meu trabalho mude, que quando mudar meu trabalho, quando eu ganhar mais dinheiro. Não tem a ver com o lado de fora. Gandhi está falando, tem a ver com o lado de dentro. Eu sou o revolucionário dessa mudança.
Então, se eu acredito no toque, se eu acredito no abraço, eu preciso viver isso independente do que as pessoas acham disso. Eu preciso me transformar na mudança que o mundo precisa. E aí a gente começa a descobrir que nós somos a resposta que o mundo precisa para esse tempo. Há uma passagem na Bíblia que diz assim que há uma ardente expectativa com relação à manifestação dos filhos de Deus. É como se a humanidade espera a manifestação de pessoas que façam alguma coisa diferente. Uma expectativa que surja alguém que abrace de verdade, que surja alguém que tenha capacidade de olhar nos olhos das pessoas, que surja alguém que tenha capacidade de falar a verdade, que surja alguém que seja capaz de surpreender as pessoas pela verdade que ele carrega. Essa é a mudança que vem de dentro e que não vem de fora. Certa vez perguntaram para Jesus, né, acerca de onde há de vir, né, o rei, a mudança, né? Aonde está o reino que os céus prometeram? Aí Jesus olhou para eles e disse assim: esse reino está dentro de vós. Uau! Está dentro da gente, Raquel. Agora, o grande desafio também aí é tirar isso para fora. Exatamente. Tirar isso para fora. Tirar o mundo que foi colocado dentro da gente para o lado de fora. Né? E não ficar achando dentro desse processo de vitimismo que eu sou uma vítima do processo, que eu não tenho nada, que eu não tenho nada. Mergulhar no seu homem interior e nos seus valores interiores e se encontrar consigo mesmo é o grande chamado do universo para que a gente faça história aqui. Seja com um livro, seja com um trabalho, seja com um podcast que você toca a humanidade, toca as pessoas que você ama, seja com um pãozinho caseiro, né? Que a sua mãe faz com tanta propriedade. Enfim, com aquilo que você faz, fazer o melhor. Era isso que Gandhi estava falando. Vem de dentro, não vem de fora. Muito bonito, exatamente, doutor. E eu quero aqui dividir meu momento que eu tive quando eu fui no seu consultório. Eu que sempre fui, desde menina, muito reservada, sempre tive dificuldade de falar sobre os meus problemas. Eu tinha uma certa independência já desde menina, com 14 já saí de casa para trabalhar. Então eu tinha essa independência comigo e eu carregava isso dentro de mim. Então eu pensava assim, se eu tenho um problema, é eu que vou ter que resolver, é eu que tenho que dar conta. E quando eu cheguei em um momento da minha vida que eu tive que procurar ajuda profissional, e eu fui procurar o doutor Sérgio Santana, e não foi para mim motivo de vergonha, de pedir ajuda, nada disso. Mas ali o doutor me deu uma abertura e me deixou super à vontade, onde realmente eu fiz algo que eu não costumava fazer, que era o me abrir, né? Falar quem eu sou. O que aconteceu, né? Quais são os meus medos, os meus anseios. E teve uma frase que o doutor falou, isso já faz alguns anos atrás, mas que ela batia no meu coração. E esse é o motivo de hoje eu estar aqui, de hoje eu ter o meu canal do YouTube, que o doutor falou assim: Raquel, as pessoas precisam te ouvir. Elas precisam conhecer a tua história. Então, cada vídeo que eu gravo, doutor, é isso. É contando um pouquinho de mim, da minha história. E é onde eu estou me curando em palavras, quando que muitas vezes o silêncio me matou. Então, eu devo esse momento também ao doutor. E esse é o motivo de eu estar tão grata de tê-lo aqui e de me sentir muito honrada pela sua presença nesse lugar e nesse momento. O que a gente fez só foi destampar a fonte. Não é criar uma nova fonte. Não é esse o objetivo. É destampar, tirar os entulhos que impedem as pessoas de ser verdadeiramente o que elas são e plenamente poder usar o potencial que elas têm. E é esse o trabalho que a gente faz. Amém. Foi bênção. E qual seria, doutor, para finalizar já,
qual seria a mensagem que o doutor deixaria para quem está nos assistindo? Posso contar uma historinha? Pode. A última? Sim. Eu vou contar a historinha. A historinha do porco espinho no Alasca, né? Essa história é muito interessante, tem tudo a ver com proximidade. Diz que os porcos espinhos estavam enfrentando uma grande situação crítica com relação à nevasca, né? Era muito frio e começaram a morrer alguns porcos espinhos e de repente eles se viram diante de um dilema. Ou eles se aproximavam, apesar dos espinhos, ou eles morreriam. E eles começaram a se aproximar um do outro, mas os espinhos machucavam. Cada vez que eles chegavam mais perto e aumentava o frio, mais eles se machucavam. Mas eles foram se aproximando, até que eles conseguiram chegar bem pertinho um do outro, apesar dos espinhos, e fazer uma troca de calor que foi o suficiente para que eles vencessem aquela nevasca. O moral da história é: tem espinhos. Nós temos espinhos. E muitas vezes os nossos espinhos estão nos impedindo de se aproximar das pessoas que mais amamos. E o que a gente não percebe é que a gente também está diante de um grande desafio sem perceber. Ou a gente se aproxima, ou a gente morre. Porque a solidão tem matado muita gente. A solidão é a depressão, é a dificuldade do relacionamento, mas a proximidade é o se aproximar apesar dos espinhos e fazer o sentido contrário. E se aproximar das pessoas que a gente ama apesar dos espinhos, sabe? Dói, mas nos salva. Então, eu tenho espinhos, você tem espinhos, mas apesar disso a gente se aproxima, a gente consegue estar junto e vencer os desafios que a gente tem na vida. A única esperança que temos como humanidade é, apesar dos espinhos, que a gente se aproxime de novo. A mensagem é: qual é a distância de você e das pessoas que você ama? Se aproxime apesar dos espinhos. Linda mensagem. Doutor, aproveita e já deixa seu contato, seu telefone, Dr. Sérgio, psicólogo. O telefone é 47 997 85 5779. Eu não sei se vai estar ali, depois vai poder colocar ali. Vamos deixar no final do vídeo. Isso, deixa no final. É um prazer estar aqui com vocês, poder passar esse momento com você, que foi minha cliente, se transformou numa amiga, seu esposo, sua família. Eu acho muito bacana essa realidade, só para abrir um parênteses aqui, desse psicólogo que se torna admirável pelos seus clientes, no sentido de proximidade, de que gera uma proximidade, de que está junto, sabe? Eu gosto muito disso. Dentro dos meus clientes eu tenho muita proximidade. Isso tem feito a diferença. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço por esse tempo que o doutor tirou para estar aqui comigo, para dividir o seu conhecimento. E como lhe falei, sou muito grata e feliz de tê-lo aqui. E já deixo, né, o convite para algum outro tema que de repente queira estar trazendo aqui para o meu público. Com certeza vai ser uma grande satisfação revê-lo aqui novamente. Obrigado. Então, muito obrigada de coração, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos. E para você aí em casa, eu agradeço por você estar aqui, e esse foi mais um episódio de Conversa com Propósito. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.